2 horas. Boa noite, eu sou a Teresa Freire, são 2 da manhã, hora de atualizar a informação. Há esquadras da PSP em algumas zonas urbanas que podem vir a ser encerradas. O anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna. Em entrevista à RTP, Luís Neves garante que a medida tem como objetivo colocar mais polícias na rua. Estamos a pensar reorganizar as estruturas de esquadras em algumas zonas urbanas, designadamente aqui em Lisboa, porque temos muita gente e é preciso haver concentração. Estamos a pensar... Concentrando as esquadras, fazendo menos esquadras, é isso? Menos esquadras, para podermos ter mais gente na rua e junto das pessoas. O Ministro explica que uma esquadra exige no mínimo quase 30 pessoas, mas recusa a criação de superesquadras. E quanto aos casos de tortura que envolvem agentes das esquadras do Rato e do Bairro Alto, Luís Neves rejeita uma falência das instituições, no entanto fala em contornos inaceitáveis. Não digo que seja o maior falhanço do Estado, é perturbador, é muito preocupante, é muito sério, não quero tirar aqui a carga de seriedade, porque eu, como tenho dito e já utilizei esta expressão, as forças policiais devem ser um porto de abrigo sobretudo para as vítimas, para os mais vulneráveis, para aqueles que estão numa situação de fragilidade. Foi tudo o que se passou com estas pessoas, independentemente, num caso ou no outro, ter ocorrido suspeitas. Portanto, há aqui uma questão de superioridade, e ainda na questão da superioridade, o respeito dos direitos humanos, o respeito pela diversidade, devem ganhar ainda mais vínculo. Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, em entrevista à RTP. Entretanto, o Sindicato Nacional da Polícia já reagiu às declarações do governante, defendem uma reestruturação séria, racional e global do dispositivo policial nas grandes cidades. Num comunicado, o Sinapol explica que a existência de esquadras abertas não pode ser confundida como fator de maior segurança para os cidadãos. O sindicato defendeu que, muitas vezes, manter as esquadras abertas representa menos polícias na rua, menor visibilidade policial, menor capacidade de prevenção criminal e menor capacidade de resposta operacional. O sindicato recomendou ainda que o Ministro da Administração Interna desencadeie imediatamente um processo negocial sério com vista à valorização profissional e salarial dos agentes da polícia. José Luís Carneiro vai reunir-se amanhã com o Primeiro-Ministro a pretexto das alterações à lei laboral. O anúncio do encontro foi feito pelo próprio Secretário-Geral do PS em entrevista à CNN Portugal. Temos a intenção de ter um encontro durante o dia de amanhã para passar em revista vários assuntos, mas é evidente que daí não se pode extrair a ilação de que o PS viabilizará a proposta de contra-reforma laboral do Governo. José Luís Carneiro, que diz que tudo depende das medidas que o Governo decidir apresentar. O socialista recebeu o convite para a reunião com Luís Montenegro na segunda-feira e recusa sentir-se melindrado com o facto de o líder do Chega ter ido antes a São Bento. Uma reunião que decorreu esta quarta-feira, André Ventura insistiu na diminuição da idade da reforma e no menor período de férias e mostra-se expectante quanto à versão da reforma que vai ser apresentada e insiste que nesses 2 pontos para dizer que sim ao Governo. Amanhã, e isto era importante, por isso é que era importante reunirmos hoje, amanhã haverá um Conselho de Ministros. Esse Conselho de Ministros terá na agenda a aprovação da reforma laboral. Tal como eu disse, esta reforma laboral que está agora em cima da mesa é má para o país. É má para o país, é má para os trabalhadores, é má para quem trabalha. É essa a minha convicção, é essa a convicção do Chega, portanto, é essa a convicção do segundo maior partido do Parlamento. Sendo uma reforma má, ela teria que ter alterações para ficar boa. Nessas alterações boas estão vários aspectos que nós já temos referido e estão 2 assuntos importantes. Como lhe disse, um, a descida da idade da reforma, o outro, a questão das férias. André Ventura, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República. Já o Primeiro-Ministro acredita que há margem de negociação com o Chega, mas também com o PS, pelo menos de André Ventura. Luís Montenegro já tem essa certeza, agora falta convencer José Luís Carneiro. O que eu tenho é, neste momento, a disponibilidade de um dos maiores partidos da oposição, o Chega, e também tenho, a auscultação que fiz de uma declaração do secretário-geral do Partido Socialista, que confirmarei pessoalmente quando tiver essa oportunidade, também de igual disponibilidade. Portanto, se assim for, se os 2 maiores partidos da oposição estiverem, como aparentemente parece que estão, disponíveis, teremos de passar à fase seguinte, que é
a de verificação ponto por ponto dos pontos de contacto. Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em São Bento. A Ministra do Ambiente explica que o investimento na reposição do areal em várias praias do país não decorre apenas das tempestades do início do ano. Há um investimento financiado por fundos europeus para repor a areia em praias, como a zona da Costa da Caparica. Maria da Graça Carvalho explica que há 3 fatores que justificam esse plano. Há uma preocupação, primeiro ambiental, de proteção da costa e de toda a erosão costeira. Depois há uma preocupação com as pessoas. Eu sei que é algo muito importante para quem vive em Portugal e para quem nos visita, ter a possibilidade de ir à praia. Nós neste momento estávamos com a maior parte das nossas praias sem areia e sem a possibilidade de ser, por um motivo ou outro, ou por segurança, ou porque não tinham areia, não estavam habitados ou porque não tinham acessos. E a terceira é o ponto de vista económico. Há comunidades costeiras cuja principal atividade a atividade económica é relacionada com a costa. Declarações da Ministra do Ambiente esta tarde no programa explicador da Rádio Observador. Aníbal Cavaco Silva defende uma força europeia separada da NATO, mas em cooperação com a Aliança Atlântica para reduzir a dependência dos Estados Unidos e para os restantes países poderem intervir em situações em que os Estados Unidos não têm interesse. Em entrevista à Rádio Observador, o antigo presidente da República caracterizou Donald Trump como super errático. Diz por isso que a Europa não pode confiar no presidente norte-americano. Já numa análise à União Europeia, Cavaco Silva admitiu que confia muito mais na Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, do que no Conselho Europeu, liderado por António Costa. Na atualidade internacional, o secretário de Estado norte-americano considera que a China tem interesse em resolver a crise no Golfo. Em entrevista à Fox News, Marco Rubio afirma que os Estados Unidos esperam que a China desempenhe um papel ativo na tentativa de persuadir o Irão a abandonar as suas atividades no Golfo. Já segundo The Times of Israel, Rubio referiu que a China tem navios no Golfo, um dos quais foi atingido pelo Irão no fim de semana. E nesta entrevista à Fox News, o secretário de Estado reforça a importância da relação dos Estados Unidos com a China. É ao mesmo tempo o nosso principal desafio em termos geopolíticos e a relação mais importante que temos de gerir. A China é um país grande e poderoso, vai continuar a crescer. Há interesses nossos que vão entrar em conflito com os interesses deles. E para evitar guerras e manter a paz e a estabilidade no mundo, vamos ter de gerir essas questões. Há claramente áreas que são importantes para os Estados Unidos e por isso o Presidente vai levantar essas questões. Poderá haver também algumas áreas de cooperação e queremos garantir que não as deixamos de lado. Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, em declarações à Fox News. J.D. Vance afirma que os Estados Unidos estão a fazer progressos nas negociações com o Irão. Este depois de Donald Trump ter classificado a última proposta de Teherão como inaceitável. Hoje, aos jornalistas na Casa Branca, J.D. Vance diz que só não sabe se o progresso é suficiente para satisfazer a principal exigência do presidente norte-americano. Acho que estamos a fazer progressos. A questão fundamental é estamos a progredir o suficiente para satisfazer a linha vermelha do presidente. E a linha vermelha é muito simples. Ele tem de confiar que implementamos uma série de proteções para que o Irão nunca mais tenha uma arma nuclear. Penso que fizemos vários progressos desde que deixámos o Paquistão. Queremos olhar os americanos nos olhos e dizer que eles não têm de se preocupar com este país tão perigoso. É o nosso principal objetivo e podemos alcançá-lo de várias maneiras, mas o presidente Trump disse que, para já, é por via da diplomacia e é nisso que me vou concentrar. J.D. Vance em declarações aos jornalistas na Casa Branca no dia em que Donald Trump chegou à China para uma visita oficial de 3 dias. O presidente norte-americano vai reunir daqui a pouco com o presidente chinês. É o ponto final neste Jornal das 2. A informação está de regresso às 2h30.